Feche os teus olhos comigo, irmãos. Antes de pregar, eu quero fazer mais uma oração. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, fala conosco, Senhor, esta manhã. Abre os nossos ouvidos. Pai, eu não tenho nada de mim mesmo para dar ao teu povo. Deus, que não seja nada de mim. Por isso eu te peço nesta hora, doce Espírito Santo, fala conosco, que em nome de Jesus Cristo, se houver alguma entidade demoníaca lutando nos lugares celestiais contra o teu povo, que caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. Todo levante do inimigo, todo comichão no ouvido, em nome de Jesus eu repreendo. Fala conosco, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, eu quero ler a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, no capítulo 25. Eu gostaria de ter hoje 3 horas para ministrar a vocês, para conseguir falar todos os detalhes acerca desta época. Vou ler algumas passagens, tá bem? E o capítulo 25 eu vou começar agora do verso 1 até o verso 30. Vou ler devagar e com atenção, tá bem? Diz assim: palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até a este dia, que é o ano 23, veio a mim a palavra do Senhor, e vô-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes. Nem inclinaste os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes e para vos inclinardes diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faça mal. Todavia não me destes ouvido, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. Farei perecer entre eles a voz do folguedo, e a voz de alegria, a voz do esposo, a voz da esposa, o som das mós e a luz do candeeiro. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo
Trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro que profetizou Jeremias contra todas estas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis. Assim lhes retribuirei, segundo os seus feitos, segundo as obras das suas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações a quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que eu enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber a todas as nações, as quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e às cidades de Judá, e aos reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, um espanto, um assobio, uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, a rei do Egito, e os seus servos, os seus príncipes, e a todos o teu povo, e a toda a mistura de gente, a todos os reis da terra, de Uz, todos os reis da terra dos filisteus, Asquelon e a Gaza, a Ecrom e ao resto de Asdod, Edom e a Moabe, aos filhos de Amon, todos os reis de Tiro, todos os reis de Sidom, e os reis da ilha da além do mar, e a Dedã, e a Temá, e a Buz, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, a todos os reis da Arábia, a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, a todos os reis de Zimri, a todos os reis de Elão, a todos os reis da Média, todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um com o outro, a todos os reinos da terra. E o rei de Cesaque beberá depois deles, pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: bebei, embebedai-vos e vomitai, e caia, e não torneis a levantar-vos por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar do copo da mão para beber, então lhes dirá: assim diz o Senhor dos exércitos: certamente bebereis, porque eis que, na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar. E ficareis vós totalmente impunes? Não, não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirá: o Senhor, desde o alto bramirá, e fará ouvir a sua voz, desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação, com grito de alegria. Verso 29. Na cidade que se chama pelo meu nome, ou seja, em Judá, começo a castigar. Se começo a castigar diante do meu povo, dentro do meu povo, ficaria porventura impune as demais nações da terra? Não. Deus puniria a todos. Deus levanta Jeremias como um profeta para as nações. Jeremias será conhecido como um profeta chorão. Jeremias desabará, ele se acabará de tanto chorar. Ele terá visões da destruição que Deus enviaria sobre todo o mundo que ele conhecia, sobre todo o mundo antigo. Para você entender aonde Jeremias está, o que está acontecendo, eu vou fazer aqui uma breve introdução. O reino de Israel havia sido dividido em dois: o reino do norte e o reino do sul. E com essa divisão, os reinos começaram a brigar, a disputar quem seria o verdadeiro rei e quem seria o verdadeiro povo de Deus. Eu te faço uma pergunta: pode um reino dividido subsistir? Pode uma casa dividida existir? Pode uma família dividida continuar a existir? Pode um país, uma empresa, pode alguma instituição permanecer dividida e existir? Não.
Os reinos disputam entre si e eles fazem aliança com outros reinos para terem força para lutar um contra o outro. Imagina, o reino do norte vai até Síria para lutar contra Judá. Judá diz: eu vou ir então à Síria, e faz uma aliança. E essa aliança é tão poderosa que eles destroem todo o reino do norte. Metade do país é destruído e o povo da parte do norte some no cativo. Ainda hoje existe a lenda chamada o povo do norte que sumiu. Nunca mais regressou. Sumiu, destruído na guerra por causa de uma divisão. Mas Judá se torna vassalo dos assírios, porque os assírios vêm à terra e diz: agora vocês serão os nossos servos, senão vocês também serão destruídos e terão que pagar impostos. E então eles começam a servir a Assíria. O que vai acontecer? Israel começa a ter uma linhagem de reis de Davi muito maus. E o pior dos reis se chama Manassés. Manassés foi um homem muito ímpio, muito mau. Ele não quis saber de Deus. Ele vai levantar postes ídolos para adorar aos outros deuses. Ele vai sacrificar a muitos deuses. Ele vai promover a prostituição em todo o seu território. Ele será muito ímpio. Ele vai assassinar pessoas inocentes. E então a ira de Deus vem sobre ele e ele se converte. E ele morre convertido no final da vida. Mas o que Manassés vai fazer vai ficar por gerações no meio de Judá. Manassés vai ser um rei tão mau que ele vai ser o primeiro a sacrificar o seu próprio filho a um Deus. Ele vai pegar o seu filho e lançá-lo numa fornalha ardente em sacrifício. De tão louco que ele era. O seu neto, Josias, se torna rei com 8 anos. E ele é totalmente o oposto do rei Manassés, o seu avô. Aos 8 anos, ele decide fazer uma reforma religiosa em Israel. E ele começa a perseguir todos os profetas de Baal, de Astarote, a destruir toda a idolatria que existia no meio do povo de Judá. E a intenção dele era que o único Deus verdadeiro fosse adorado. Ele é tão dedicado que Deus dá um presente para ele. O livro da lei de Moisés havia se perdido. E nessa reforma aparece para ele, em uma das buscas dos sacerdotes. E ele lê aquele livro para o povo. E ele diz: agora nós serviremos ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Moisés que nos tirou da terra do Egito. Mas Deus diz para Josias: não importa os seus esforços, esse povo está contaminado e só uma destruição pode fazer nascer um novo povo. Deus diz para Josias que quando ele morresse viria o juízo sobre Israel. Ele consegue se libertar da independência da Assíria. E o povo está dividido, irmão. Aquele mundo, naquela época, não é só Israel. Está dividido entre duas grandes potências: o Egito e a Assíria. Todas as pessoas torcem para um lado. Não, eu acho que os egípcios são mais fortes. Não, os assírios vão nos libertar. É como se fosse hoje, Estados Unidos ou China. O mundo estava dividido como está hoje. E as pessoas caminhavam, cada um para um lado. E então aparece o profeta Jeremias dizendo: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. E ele chama o povo ao arrependimento. A nossa força vem do Senhor, nem a Assíria, nem os egípcios,
nem Estados Unidos, nem China. A nossa força vem do Senhor. Aleluia. Deus chama Jeremias. Jeremias vai pregar 40 anos, irmão. Aos olhos humanos e carnais, ele falhou. Porque ninguém deu ouvido. Ele prega durante 40 anos. Imagine uma pessoa aqui nessa praça, em Viana, pregar durante 40 anos que viria uma grande destruição e não ganhar ninguém sequer para Jesus. Foi assim a vida de Jeremias. Deus mostra para ele vê cadáveres espalhados pela cidade. Homens e mulheres, ele sente o cheiro do sangue. E ele chora, e as pessoas o amarram, o lançam no calabouço, o espancam. Por milagres divinos ele sai do calabouço. E Deus manda ele de novo para o centro da cidade. Prega a minha palavra, porque eu te coloquei como um profeta entre as nações. Imagina essa situação. As pessoas zombam dele. Tem uma passagem que ele diz, no coração dele ele escreve isso. No meu coração eu disse, nunca mais falaria do seu nome, Deus. Porque eles zombam de mim e ninguém me dá ouvidos. E enquanto uns diziam, Assíria, Egito, ele dizia, a Babilônia virá e destruirá todos vocês. Matarão todos ao fio da espada, se vocês não se converterem. Chegou um determinado momento que ele chorava pelo povo, e Deus disse para ele, Jeremias, para de clamar por este povo. Eu já o rejeitei, ainda que Moisés e Samuel estivessem de pé intercedendo por eles diante de mim, eu não os ouviria. Moisés e Samuel. Há conspirações contra Jeremias. Ele é rejeitado pelo seu pai. Os irmãos planejam o mal dele. As pessoas da cidade dele planejam matá-lo. Abre comigo em Jeremias capítulo 1. Olha o que Deus diz para ele. Verso 4 em diante. Verso 4 diz assim. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo. Olha que lindo. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Então eu disse, Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e disse-me, eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o que és que vês, Jeremias? E eu disse, uma vara de amendoeira. E disse-me, o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a mim a palavra do Senhor segunda vez dizendo, o que é que vês? E eu disse, eu vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte. E disse-me o Senhor, do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão a cada um, e porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa
de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, queimaram incenso a deuses estranhos, se encurvaram diante das obras de suas mãos. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro, por muro de bronze, contra toda a terra, contra todos os reis de Judá, contra todos os seus príncipes, contra todos os seus sacerdotes, contra todo o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus coloca Jeremias contra todo o povo da terra. Você tem noção do que é isso? Todos da terra estarão contra Jeremias. Ninguém aceitará a sua pregação. A mensagem que Deus tinha para ele era clara. Eu trarei juízo sobre toda a terra. Eu vou começar pelo meu povo. O meu povo será o primeiro a receber minha justiça, o meu juízo. Deus estava irado. Ele iria punir toda a terra. E Jeremias era responsável por falar isso. Ele viaja para as nações. Obrigado, filho. Olha qual é a corrupção do povo no tempo de Jeremias. O que está acontecendo com o povo? Os judeus começaram a imitar as nações vizinhas. O primeiro mal do povo judeu foi que os seus reis, os seus príncipes e o seu povo começaram a imitar as nações vizinhas. Quem você tem imitado, igreja? Tu anda segundo o padrão do mundo? Quem são os seus ídolos? Quais opiniões tu segues? Quem determina como tu se veste? Quem determina as suas ações? O povo judeu começou a seguir as nações idólatras. A música do povo judeu foi mudada. Eles pararam de cantar os salmos de Davi, os salmos de Salomão, os salmos de Asaf. Eles não cantavam mais sobre a fuga do Egito. Deus fica tão irado com isso que ele diz: vocês nunca mais cantarão sobre o Egito, sobre a saída do Egito. Quando eu vos trazer da Babilônia, que eu me arrepender do mal que tenho feito contra vós, vocês cantarão a saída da Babilônia. Porque seria tão cruel quanto a saída do Egito. Porque o povo tinha parado de cantar as músicas de Deus e cantava músicas a Baal, o Deus da agricultura. Eles cantavam o rock, o heavy metal, o bate-cabeça da época. As suas roupas se tornaram semelhantes aos dos caldeus. Os seus cultos eram cheios de prostituições e promiscuidade. Você me dirá: irmão Rafael, você está pregando sobre usos e costumes? Preste atenção. Quando Pedro nega a Cristo, como que ele é reconhecido? Tu és um dele. Estava com ele. Eu te conheço. Eu nunca estive com esse homem. O teu jeito de falar é igual ao de Jesus. Você é como um galileu. Você anda como ele. Pedro estava totalmente contagiado por Cristo. Era impossível se esconder. Se ele fosse como as pessoas mundanas, ninguém o teria reconhecido. As pessoas te reconhecem como um servo de Deus por onde você passa? Ou você é só mais um mundano?
Você imita as pessoas do mundo ou você imita um autêntico cristão? Quando as pessoas te olham e te veem, quem elas veem? Os judeus começaram a imitá-los. Surge então a idolatria. Baal, o deus da agricultura. Hoje em dia, o Baal da nossa vida é aquele crente que não tem coragem nem de agradecer o alimento. Ele acha que foi a força dele que colocou o prato na mesa. Eles oram a rainha dos céus. Vamos ler em capítulo 7 de Jeremias, verso 18. O 7,18 diz assim: os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, as mulheres amassam a farinha, para fazerem bolos à deusa chamada Rainha dos Céus. Oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira. É interessante que Deus enfatiza o nome dessa entidade, a Rainha do Céu. No capítulo 44, ela volta de novo, no verso 15. Verso 15 e 44 diz assim: então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam em pé em grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste, Jeremias, em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Quem está falando isso são as mulheres. Queimando incenso à deusa chamada Rainha dos Céus, oferecendo-lhe libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes temos feito nas cidades de Judá, nas ruas de Jerusalém. E tivemos então fartura de pão e andávamos alegres e não vimos mal algum. Jeremias está anunciando e eles olham, as mulheres olham na cara de Jeremias e falam: nós não vamos ouvir o que você está dizendo. Nós continuaremos adorando a Rainha do Céu. A Rainha do Céu envolve, isso prejudica toda a família, presta atenção. O menino busca a flor, o pai amassa e a mãe faz o bolo. São todos envolvidos neste culto. A liderança era feminina, por isso que é a rainha dos céus e não o rei. Ela naquele tempo, pelos caldeus, era conhecida como Star, ou Star. Provavelmente daí vem o nome estrela no inglês, Star, que era aquela que brilha no céu, a rainha do céu. Em outras culturas ela é conhecida como Astarote, Afrodite. Ainda hoje ela é conhecida como a rainha dos céus. Ainda há cristãos que pronunciam o nome da rainha dos céus. Ela representa a sexualidade, prostituição, uma rebelião contra Deus. De Gênesis capítulo 3 também é representado por ela. Quando Deus diz que o homem seria o cabeça da mulher, e a mulher inverte como rebelião e se torna o cabeça do homem. As mulheres gritaram na cara de Jeremias: nós continuaremos. Não importa o que os nossos maridos vão dizer. Nós continuaremos adorando a Rainha dos Céus. Rebelião contra Deus, prostituição, sexualidade, revolução sexual feminina que aconteceu no século XX. É liderado por essa entidade no mundo chamado a Rainha dos Céus. Quando as mulheres queimam sutiãs em praças públicas e saem nuas, inventam a pílula, o contraconceptivo, e dizendo: é nosso direito abortar, fazemos o que nós queremos. Elas estão possuídas por uma entidade chamada a Rainha dos Céus.
Astarote, Afrodite, Ishtar. Ela está solta. Elas levam os homens a consumir pornografia, ao adultério. Elas levam as mulheres a perderem o pudor e a modéstia, a se vestirem como prostitutas e postarem no Instagram, a exibirem seus corpos em troca de elogio, em troca de luxúria, lascívia. Deus disse que por causa disso viria uma grande punição. Como você tem usado o seu Facebook e o seu Instagram? Como você tem usado o seu telemóvel? Seu esposo, sua esposa tem acesso, tem a senha? Ele pode pegar livremente no seu aparelho? Existe algo que você esconde? A rainha dos céus, com a sua grande cauda, levará uma multidão de falsos crentes para o inferno. Porque eles estão agora vestidos como os caldeus, porque eles não têm pudor e modéstia, porque eles estão na prostituição, porque eles cantam músicas que dão prazeres carnais, porque eles dançam semelhante a cobras rastejantes. Isso não é um discurso moralista, eu estou pregando para você, porque há muitas pessoas que irão queimar no fogo do inferno. Toda a família é destruída. Por que você acha que o número de divórcios só aumenta? Após os loucos anos 20 do século 20. Por que você acha que hoje em dia uma família é constituída por um gato, um cão e um filho criado sem a presença do pai ou da mãe? Por que você acha que existe o maior número de adultérios como nunca houve na história? O número de abortos como nunca houve na história? Você acha que é brincadeira, crente? As pessoas olham para a igreja e veem apenas como um braço do mundo, como um anexo apenas. Os nossos ritmos são como os deles, as nossas ambições são como as deles, os nossos sonhos são como os deles. Eles estão na idolatria, e a igreja do século 21 também. Quem te formou? Os israelitas, os judeus, em 2:27, chamam o pau e a pedra de seu pai e sua mãe, se prostram diante de uma imagem de escritura, de uma imagem de escultura. E hoje, cremos no evolucionismo? O pai Charles Darwin? Nós somos evolucionistas. Você crê que você veio do macaco? Quem é o seu pai? Os judeus era uma imagem de escultura. Quem te orienta? As sagradas escrituras ou as estatísticas científicas? O que molda a sua conduta moral? É o que o governo diz como lei? É aquilo que é provado cientificamente, entre aspas? Ou é a fé e a moralidade cristã? É tão forte que em 2:23 e 24, Deus vai dizer para Jeremias: este povo corre para se prostituir como animais no cio. Olha o que Deus vai dizer: porque abandonam a mim para seguir outros deuses. Correm como animais no cio para se prostituírem com o primeiro amante que encontrar. Porque me abandonam, porque não ouvem a minha palavra, não andam segundo os meus conselhos. Ninguém era justo, ninguém buscava a verdade.
Jeremias vai denunciar a falsidade, o assassinato. Diante de um sermão no templo, ele vai dizer o que as pessoas estavam fazendo. Que as pessoas roubavam, enganavam, que o interesse deles era apenas o trabalho, e não cuidavam das suas famílias e não cuidavam mais das coisas de Deus. Parece com os dias de hoje, os tempos de Jeremias, não parece? Um mundo dividido, idolatrias, a rainha dos céus agindo, famílias destruídas, um povo de Deus semelhante ao povo do mundo. Os tempos de Jeremias parecem um espelho para o século 21. O ponto mais alto de toda essa maldade, que será a gota d'água, nós vamos ler em capítulo 7, verso 31. 7:31. Após se entregarem à rainha dos céus a toda essa prostituição, uma coisa é inevitável. Olha que semelhança com a nossa época. Uma coisa é inevitável. O que aconteceu naquela época acontece nos dias de hoje. Verso 31. Edificaram os altos de Tofete, que está no vale do filho de Rinom. Tofete era um altar. Tofete era o nome de um lugar, chama lugar de fogo. Havia uma caldeira. O vale do Rinom era o lugar onde era depositado o lixo da cidade. Olha o que o diabo fez com o povo de Deus. Olha o que o diabo fez com o povo de Deus. O maior ritual religioso da época, o ponto máximo da maldade, era ir até o lixão para humilhá-los. O diabo os leva ao lixão. Eles constroem uma fornalha e no meio do lixo eles sacrificam seus filhos. No meio do lixo eles sacrificam os seus filhos. Acontece nos dias de hoje, chama-se interrupção de gravidez. Direitos fundamentais de reprodução da mulher. Alabadarabadácio. Há dezenas de milhares de crianças sendo sacrificadas neste exato momento ao redor do mundo. Há uma entidade chamada Rainha dos Céus, a deusa da prostituição. Precisamos matá-los, precisamos matar as crianças para continuar a prostituição. Porque uma mulher que engravida e tem 1, 2, 3 filhos, é inevitável, ela vai ter que criar os filhos, cuidar dos filhos. E o culto à entidade acaba. Para o culto não acabar, é preciso assassinar a criança. Nos parece os dias de hoje? Onde está você? Onde está eu como igreja? Somos como eles? Nos vestimos, falamos, gostamos das mesmas anedotas, das mesmas músicas? Então somos insípidos, seremos lançados fora, e assim diz o Senhor, que Ele trará uma espada sobre toda a terra. Deus ainda trará, como nos dias de Jeremias, eu vou te provar na Bíblia, uma espada sobre toda a terra, e aqueles que estiverem na idolatria de Baal, de Astarote, dos falsos deuses, serão cortados. Eu vou ler qual foi a sentença de Deus para este povo. Verso 32, ainda estamos em 7, capítulo 7, 32. O ponto máximo, havia LGBT naquela época.
O ponto máximo foi o assassinato dos inocentes. E olha o que Deus diz. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca se chamará mais Tofete, nem vale de Inom esse lixão, mas vale da matança, e enterrarão em Tofete, por não haver mais lugar. E os cadáveres deste povo servirão de pasto às aves dos céus e aos animais da terra, e ninguém nos espantará. O farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém a voz de alegria, de fogueiro, a voz do esposo, da esposa, a voz das festas, porque a terra se tornará em desolação. Deus trará uma grande guerra sobre este povo. O cálice de Deus transborda e Deus está irado. Você quer ficar de qual lado? Você quer ficar junto com o profeta Jeremias? Vai apanhar. Vai ser preso. Vai ser enterrado na lama, quase morrendo afogado. Vai passar fome. Mas Deus diz assim: tenho-te posto como uma coluna de ferro, uma porta de bronze. Eles pelejarão contra ti e não te vencerão, porque eu sou o teu Deus, assim diz o Senhor. Você vai ficar deste lado? Ou você vai junto com os caldeus? Seremos o povo de Deus vestido de caldeus. Estaremos na alegria, no folguedo, até o dia em que vier a espada flamejante dos céus. Nós lemos aqui em Jeremias 25, 29, que viria uma espada. Deus traria uma espada. Depois que Deus punisse aqueles homens, Deus puniria até os que trouxeram a espada, que foi Nabucodonosor. Deus puniu toda a gente. Deus puniu toda a gente, toda a terra. Abre comigo em Apocalipse 19, para encerrar. Aleluia. Apocalipse 19. Deus estava punindo a soberba, a arrogância, a idolatria, a feitiçaria, o adultério, o assassinato, a falsidade. Deus estava punindo aqueles que mentem, aqueles que falam mal para levar vantagem sobre o seu próximo. Deus estava punindo aqueles que prejudicam o inocente. Será igual no nosso tempo. 19, do verso 11 ao 16, diz assim. 19, do verso 11 ao 16. João dizendo: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo. Sobre a sua cabeça havia muitos diademas. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam um exército que há no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Na sua veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Jesus Cristo virá no seu reino em glória, e uma espada aguda e flamejante sairá da sua boca e acertará a cada indivíduo desta terra. Os olhos dele são chama de fogo que estão sobre nós. Eu quero te convidar hoje a se arrepender. Eu quero te convidar hoje a consertar e a colocar a
tua casa em ordem. A não ser como um caldeu no mundo, a ser como um exímio cristão. Quando alguém chegar na roda para fofocar, você vai dizer que não fofoca de ninguém. Quando alguém te der a oportunidade de cometer uma injustiça, você dirá: eu quero ser justo. Quando você tiver a oportunidade de levar vantagem, você denunciará. Eu quero que você fique de pé, vamos fazer uma oração.